E não se trata apenas de um ataque aéreo, é um sinal claro. Às 15 horas horário local, o céu de Damasco voltou a ser sacudido por estrondos. Na capital síria, aviões de combate israelenses lançaram vários ataques poderosos contra alvos importantes. O quartel-general do Ministério da Defesa foi o primeiro alvo. Poucos minutos depois, uma segunda onda de mísseis atingiu a Praça dos Omíadas, perto do Palácio Presidencial. Os moradores da cidade entraram em pânico quando uma cúpula de fogo se ergueu sobre eles. A defesa antiaérea síria não conseguiu impedir o ataque. O canal de televisão Al Mayadeen informou que os escombros dos edifícios caíram nas ruas e dezenas de cidadãos ficaram feridos. Os feridos encontram-se num raio de 2 quilômetros do local da explosão. É interessante notar que o ataque ocorreu um dia após a assinatura do Acordo de Ampliação da Cooperação Militar entre o Irã e a Síria. O acordo prevê que Teherã forneça a Damasco novos sistemas de defesa aérea e tecnologia para drones. Será que Israel tentou sabotar esse acordo? O Ministério das Relações Exteriores da Síria classificou as ações de Israel como uma tentativa de provocar uma guerra em grande escala e desestabilizar a soberania do Estado. Fontes israelenses, por outro lado, afirmam que os ataques visam exclusivamente infraestruturas que ameaçam a segurança de Israel, o que aponta para as ligações de Damasco com o Irã e o Hezbollah. No entanto, a escala dos danos indica um objetivo mais amplo. Isso ocorre em um contexto de tensão cada vez maior em toda a linha de conflito. Desde julho, Israel iniciou ataques na Síria e no Líbano, incluindo o sul de Beirute, onde um dos comandantes do Hezbollah foi morto no início do mês. Enquanto isso, o Hamas reforça sua posição na fronteira sul da faixa de Gaza. E no Iêmen, os Houthis ameaçam bloquear o estreito de Bab el-Mandeb. Mais uma vez, o Oriente Médio está à beira de um grande conflito. Os EUA apelam à moderação, mas nenhum aliado deve ser sujeito a terrorismo de qualquer lado, afirmou o presidente Donald Trump em seu discurso na Casa Branca, comentando a situação. A declaração foi feita logo após uma conversa telefônica urgente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o conselheiro de Segurança Nacional da Síria, Faris Makhlouf. Autoridades americanas afirmaram que Washington está se esforçando para evitar uma nova escalada por meio de vias diplomáticas. No entanto, há cada vez mais preocupações nos círculos diplomáticos da ONU. Representantes da Rússia e da China afirmaram que existe um precedente perigoso para a segurança regional e exigiram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. O Iraque fechou seu espaço aéreo a todos os aviões militares de Israel e a Turquia está aumentando sua presença militar no norte da Síria. A questão é se a situação que ocorreu em 2011, quando intervenções externas levaram a uma longa guerra civil na Síria, se repetirá. Além disso, se for esse o caso, quem será o novo alvo? Ocorreu o que alguns especialistas já chamam de o início da segunda fase da redistribuição do Oriente Médio. Eles acreditam que Israel está aproveitando a fraqueza do Estado sírio, que se encontra em transição política, para reorganizar suas forças na fronteira. Nas últimas semanas, Israel também começou a reunir tropas em torno das colinas de Golã. Ele implantou o sistema Cúpula de Ferro mais perto da zona desmilitarizada. Há alguma lógica nas ações de Israel. Por um lado, o Irã e seus aliados estão constantemente em perigo. Por outro lado, continuam a atacar países onde a influência desses aliados está a expandir-se. No entanto, será que isso pode ser usado como justificação para atacar a capital de um Estado soberano? Surge uma questão muito importante. Se hoje os mísseis voam sobre o centro de Damasco, qual será a próxima cidade? Além disso, a Síria dispõe dos meios necessários para reagir. Neste contexto, a comunidade internacional encontra-se dividida entre manter o silêncio e fazer declarações cautelosas. Mas, quanto mais tempo se mantém o silêncio, mais ousados se tornam aqueles que agem com a força.
A destruição de um casal, justificação ou argumento, poucos fora da Síria compreenderam imediatamente por que os mísseis israelenses atingiram a província de Suaida. No sul da Síria, perto da fronteira com a Jordânia, fica o Monte Suaida, habitado principalmente por drusos. Ele normalmente não participou da guerra civil na Síria. No entanto, nas últimas semanas, houve um grave conflito interno entre grupos drusos e beduínos que causou a morte de pelo menos 250 pessoas, segundo a ONU. Israel usou essa tensão como argumento para o ataque. Israel realizou ataques pontuais contra veículos blindados e depósitos de armas em Suaida, com o objetivo de proteger a minoria drusa da repressão do regime sírio, diz um comunicado oficial de Tel Aviv. O comunicado afirma que Israel tem supostamente laços históricos com a comunidade drusa. No entanto, observadores internacionais duvidam da veracidade dessa preocupação. Esta não é uma missão humanitária. É uma interferência nos assuntos internos de um Estado, sob o pretexto de proteger minorias, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Síria. Eles afirmaram que as vítimas causaram danos significativos à infraestrutura civil, incluindo a destruição de prédios administrativos, o corte de energia elétrica em várias aldeias e vítimas entre os civis. De acordo com a agência Reuters, o ataque destruiu uma base de inteligência militar, 3 tanques e 2 postos de controle do exército. Além disso, há relatos da morte de 3 militares e mais de 30 feridos. Fontes independentes libanesas e sírias confirmam esses números. Seja como for, Israel decidiu não revelar perdas específicas. Particularmente perigoso é o fato de que o ataque ocorreu simultaneamente à visita do representante especial do Ziwa Kariwa para a Síria em Amman, onde ele discutia a situação com aliados e as possibilidades de estabilização do sul da Síria. Provavelmente Israel agiu de forma coordenada, tentando demonstrar seu poderio militar e tomar a iniciativa em questões de ajuda humanitária. Usar retórica humanitária para lançar ataques militares é uma tendência perigosa, afirmou o professor Farouk Shamel, diretor do Centro de Estudos do Oriente Médio da Universidade de Ankara, em entrevista à Anadolu Agency. Especialmente quando por trás disso está um Estado que possui um arsenal nuclear e reivindica o papel de árbitro regional. Ao mesmo tempo, amigos expressaram divergências. Não pedimos a Israel para intervir, afirmou Ahmad Hamdan, líder da milícia Escudo de Suaida. Embora o governo nos tenha traído, resolveremos nossos problemas sozinhos. Não queremos interferir no jogo alheio. Ao mesmo tempo, os moradores das aldeias de Suaida amaldiçoam tanto o governo central em Damasco quanto os militares israelenses nas redes sociais. Um grupo de mulheres grita: "Tiros do Sul e traição do Norte estão nos destruindo." Uma postagem em árabe no X antigo Twitter teve mais de 5 milhões de visualizações em um dia. Temendo um possível afluxo de refugiados, a Jordânia reforçou o patrulhamento ao longo de sua fronteira norte. A Cruz Vermelha Internacional informa que nas últimas 72 horas, mais de 3.000 pessoas foram forçadas a deixar Suaida. Por que Israel atacou essa região justamente agora? Os mapas de influência podem mostrar a resposta. Após a derrubada do antigo governo de Assad e a instalação de um governo provisório apoiado pelo HTS, mais detalhes nas próximas partes, o sul da Síria se transformou em uma zona cinzenta, com instituições ineficazes e controle fraco. Parece que Israel vê nisso um vácuo de poder que pode ser explorado. No entanto, é aceitável usar a agressão aérea como justificativa para conflitos internos de outro Estado. Isso não incentiva outros países a tomarem medidas semelhantes. Alguns especialistas acreditam que por trás das ações de Israel pode estar uma estratégia para criar uma zona tampão ao longo da fronteira, e não a preocupação com seus aliados. Israel pode ter a intenção de se estabelecer no sul da Síria, da mesma forma que a Turquia mantém territórios no norte do país.
Essa é a velha tática da nova guerra. Em vez de uma ocupação em grande escala, criam-se enclaves de controle e influência, diz David Ignatius, do The Washington Post. Por outro lado, o que está acontecendo pode significar o início de uma crise extremamente grave para as pessoas. Organizações internacionais já estão a alertar que o fornecimento de ajuda humanitária a Suaida foi praticamente interrompido e que as estradas estão bloqueadas devido aos combates. Os refugiados passam a noite em escolas e mesquitas devido à falta de medicamentos e à superlotação dos hospitais locais. A questão permanece em aberto. Suaida realmente se tornou vítima em nome da defesa? Ou isso foi apenas mais um passo em uma abordagem militar mais ampla de Israel? Quantas outras áreas da Síria serão atingidas se tais ações continuarem? Golpe do Ministério da Defesa. Centro da resistência síria em perigo. Na última escalada, o sinal mais alto e alarmante foi o ataque ao quartel-general do Ministério da Defesa da Síria, no centro de Damasco. Não foi apenas mais um ataque a uma instalação de dupla finalidade. Foi uma tentativa de desorganizar e destruir a cúpula militar do poder na Síria. Na essência, trata-se da destruição simbólica do que antes servia de base para o regime. O bombardeio ocorreu em duas etapas, segundo a agência SANA. Primeiro, os ataques destruíram os andares superiores do edifício principal, onde ficavam os quartéis generais operacionais. Em seguida, os ataques destruíram os restos dos centros de comando e dos depósitos. Testemunhas oculares afirmam ter ouvido uma forte explosão em um raio de 10 quilômetros. Apesar dos esforços dos socorristas, o incêndio continuou por quase 2 horas. Este é o ataque mais grave contra a defesa da Síria nos últimos 5 anos. Dado que o alvo está localizado numa das zonas mais vigiadas de Damasco, surge uma questão lógica: como é que Israel conseguiu realizar um ataque tão preciso? De acordo com informações vazadas por um ex-funcionário da Mossad, publicadas no jornal Haaretz, a operação foi preparada durante mais de 3 meses com o uso de reconhecimento por satélite e agentes no local, incluindo drones de reconhecimento que sobrevoavam a área de Al-Maza. O exército sírio sofreu perdas significativas, incluindo o comando. Segundo dados preliminares, morreram pelo menos 6 oficiais de nível médio e 2 generais. Anteriormente, essas pessoas trabalhavam em conjunto com o Hezbollah da Líbia e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica iraniano. Israel considera que a destruição dessas ligações é um resultado importante da operação. No entanto, apesar dos objetivos militares, o ataque afetou fortemente a infraestrutura da cidade. A onda de choque quebrou janelas em dezenas de edifícios próximos, como escolas, mesquitas e centros médicos. Mais de 40 civis ficaram feridos, 8 dos quais eram crianças. Segundo um representante da Unicef na região, o incidente foi uma grave violação das normas do direito internacional humanitário. Por que Israel tomou uma medida tão sem precedentes neste momento? Há pelo menos 3 razões para isso. Em primeiro lugar, analistas acreditam que Israel vê na Síria, que está enfraquecida e politicamente instável, uma oportunidade de causar danos estratégicos. A coordenação da defesa entre as unidades sírias e seus aliados piorou visivelmente após a saída de Bashar al-Assad e a criação de um governo provisório. É evidente que Israel está aproveitando esse caos para impedir a restauração das relações entre Damasco e Teherã. Em segundo lugar, isso pode ser um sinal para as novas autoridades sírias, lideradas pelo HTS e pelo presidente Ahmed al-Sharaa, de que são elas que determinam as regras do jogo. O ataque mostra que declarações não são suficientes, apesar de o governo provisório demonstrar neutralidade em relação a Israel, e até mesmo ter tomado medidas para a normalização. Israel insiste na renúncia total a eixo Irã-Hezbollah-Síria. Em terceiro lugar, um possível motivo pode ser a proteção contra a instalação do sistema de defesa antiaérea iraniano Bavar 373, perto da fronteira sul da Síria. Um relatório da Reuters, de 20 de julho de 2025, afirma que o Irã
começou a transferir secretamente sistemas de defesa antiaérea para Suaida e subúrbios ao sul de Damasco. Israel está preocupado com o surgimento de novos sistemas de defesa antiaérea anti-russos que podem destruir os F-35. Enquanto isso, a Rússia condenou o ataque. Ações como essas destroem as últimas esperanças de distensão e minam a soberania dos estados da região, afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Moscou convocou uma reunião imediata do Conselho de Segurança da ONU para exigir uma investigação imediata e uma avaliação internacional da situação. O comando sírio afirmou que responderá a isso. Vamos determinar a hora e o local em que nossa resposta será inesperada e forte, afirmou o ministro da Defesa. Enquanto isso, baterias adicionais de defesa antiaérea foram colocadas em estado de alerta em Homs e Latakia. As bases aéreas de Tiaz e Shairat foram reforçadas. No entanto, quão provável é que a Síria enfraquecida possa responder a um golpe tão forte, sozinha, dificilmente concordam a maioria dos analistas. No entanto, as circunstâncias podem mudar radicalmente se o Irã voltar a entrar na luta por Damasco. Nesse caso, o conflito passará para um novo nível em que a estabilidade da Síria e de todo o Oriente Médio se tornará uma prioridade. Surge uma pergunta lógica. O ataque ao Ministério da Defesa foi o último aviso ou apenas o início de uma nova estratégia israelense para destruir os remanescentes da resistência? Síria conversa com o HTS presente e golpe nas costas. Quando Israel começou a bombardear quartéis generais e bases blindadas em Damasco, muitas pessoas se perguntaram por que os ataques atingiram aqueles que aparentemente não eram mais inimigos. A resposta está na complexa e confusa história de cooperação entre Israel e o grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Após a queda do regime de Assad, o HTS conquistou posições importantes na Síria e criou um governo provisório liderado por Ahmed al-Sharaa, anteriormente conhecido como Abu Muhammad al-Julani. Foi um terremoto político, porque o HTS, uma organização anteriormente considerada extremista e que atuava principalmente em Idlib, de repente se tornou o centro das atenções. Já havia rumores de ajuda externa, pois a transição ocorreu sem qualquer resistência. Um dos poucos participantes na região é Israel, que não só tem vontade, mas também recursos para apoiar tal situação. A mídia libanesa relata que no início de 2024, a Mossad colaborou com vários oficiais do HTS com a ajuda de mediadores jordanianos. Essas ligações estavam relacionadas a uma troca estratégica. O HTS garante a eliminação de células pró-iranianas, a renúncia ao apoio ao Hezbollah e a disposição para a normalização, enquanto Israel fornece cobertura informativa e impede ataques a determinadas áreas. Após a chegada ao poder de al-Sharaa, a Síria encerrou ostensivamente todas as operações. Com Teherã, renunciou às críticas aos Estados Unidos e até realizou a primeira reunião informal com representantes do Ministério das Relações Exteriores de Israel por meio da ONU. No entanto, o ponto alto dessa reviravolta foi a entrega a Israel de 400 quilômetros quadrados do Planalto de Golã. Até mesmo a parte moderada da oposição na Síria ficou chocada com essa decisão. Desde 1967, milhares de soldados sírios morreram em dezenas de conflitos em Golã. Além disso, de repente, ele será assassinado. Na opinião de alguns analistas, foi uma espécie de presente de agradecimento por Israel ter ajudado silenciosamente a derrubar Assad. No entanto, o problema é que mesmo essas concessões não impediram a traição do HTS. Em vez de esperar pela prometida proteção política, em julho de 2025, Israel lançou ataques massivos contra alvos sob o novo regime. Os alvos foram prédios do governo em Damasco, depósitos do HTS em Daraa e bases de treinamento na região de Kalamun. O que deu errado? Os especialistas apontam várias razões.
Em primeiro lugar, apesar dos esforços retóricos, o HTS não conseguiu destruir completamente as forças pró-iranianas. Tropas leais ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica continuam operando em Homs e Deir ez-Zor. Em segundo lugar, Sharaa insistiu na preservação da soberania simbólica, recusando-se a legalizar totalmente a presença do exército israelense na zona tampão de Golã. Em terceiro lugar, os moderados e os radicais do HTS se dividiram e os últimos começaram a se manifestar contra a ocupação da Jordânia. Matthias Gertner, professor do Instituto de Política do Oriente Médio em Berlim, acredita que Israel usou o HTS como um instrumento para eliminar Assad, mas nunca planejou uma aliança de longo prazo. Na geopolítica, um aliado de hoje pode se tornar um alvo, amanhã enfatiza. Na verdade, parece que Israel está envolvido em um jogo mais significativo, no qual mesmo aqueles que fizeram concessões podem acabar sendo atingidos. Isso é confirmado pelos últimos dados da Stratfor, em julho. Israel começou a transferir batalhões de tanques e divisões de forças especiais para a fronteira norte. É possível que, no futuro, seja empreendida uma ocupação parcial do sul da Síria sob o pretexto de combater a instabilidade. E dentro do país, o HTS está perdendo apoio. Algumas províncias expressam abertamente sua desconfiança em relação ao novo governo e o povo o acusa de fraqueza. É provável que a Síria volte a mergulhar no caos e que o HTS perca o controle nos próximos meses. Quem será o vencedor? Israel terá uma zona tampão. O governo americano em Damasco permanece neutro. O Irã também serve de pretexto para o retorno de uma nova presença militar. O povo sírio sai novamente perdendo. Seria possível evitar esta situação? Por quanto tempo? Israel continuará com esta política de uso e descarte? O HTS continuará a servir como instrumento de uma força externa ou se rebelará contra seus antigos aliados? Ainda não há resposta. No entanto, uma coisa é certa: a estabilidade na Síria está novamente ameaçada. Plateau de Golã. O troféu de Israel. Uma das concessões geopolíticas mais importantes dos últimos anos foi a transferência de mais 400 quilômetros quadrados de território nas colinas de Golã. Com essa iniciativa, Israel consolidou definitivamente sua presença em uma das regiões estratégicas mais importantes do Oriente Médio. Outrora controlava cerca de 800 quilômetros da área disputada, mas agora controla quase 1.200 quilômetros, o que representa mais de 95% de todo o Planalto. Os Montes Golã são mais do que um simples símbolo. São um bastião estratégico para as tropas, de onde é possível observar os movimentos das tropas no Líbano, na Síria e até mesmo em parte da Jordânia. Além disso, é aqui que se encontram algumas das principais fontes de água doce que alimentam o sistema de abastecimento de água de Israel. Essas fontes incluem aquíferos sob o Planalto e o Lago Kinneret, também chamado de Lago Tiberíades. Imediatamente após a transferência dos novos territórios, o exército israelense começou a construir fortificações adicionais e postos de observação ao longo da nova linha de demarcação, informou a publicação Defense News. Drones militares começaram a patrulhar o setor sul do Planalto e os sistemas de defesa aérea Iron Dome foram implantados mais perto da fronteira com a Síria. Muitos observadores da Organização das Nações Unidas consideram que a transferência dessas terras foi uma violação do direito internacional. Atualmente, o Conselho de Segurança da ONU considera os Golãs como território ocupado e a Resolução 497 afirma explicitamente que qualquer alteração do status é ilegal. No entanto, o fato permanece depois que o governo provisório da Síria, liderado pelo HTS, renunciou às reivindicações territoriais. Israel começou a se integrar ativamente nessas terras. Alguns meios de comunicação chamam isso de a ocupação mais silenciosa do século XXI. Neste caso, tudo foi feito diplomaticamente,
utilizando acordos secretos e a fraqueza do adversário, ao contrário das operações militares ruidosas em Gaza ou no Líbano. Já há sinais de reconhecimento diplomático em julho. O primeiro-ministro israelense Netanyahu afirmou: "Os Golãs não são apenas a nossa segurança. Trata-se do futuro da região." Teherã, Damasco e Ankara responderam duramente às suas palavras. Enquanto a Turquia reforçava o patrulhamento no norte da Síria, o Ayatollah Ali Khamenei realizou uma reunião fechada com o comando da Quds, na qual foram discutidas possíveis soluções. Ao mesmo tempo, a Rússia aumentou o número de missões de observação na região de Quneitra e a China enviou uma delegação humanitária à Latakia para exercer pressão simbólica e não para prestar ajuda. Vale ressaltar que o reagrupamento das tropas israelenses ao longo de toda a fronteira norte coincidiu com a captura dos Golãs. De acordo com a Jane's Defense Weekly, o Tzahal está reforçando sua presença nas áreas adjacentes ao Vale de Bekaa, no Líbano, bem como nos Golãs. Analistas acreditam que isso é uma preparação para um possível conflito regional em grande escala, no qual podem participar a Síria, o Líbano e possivelmente o Iraque. Ao mesmo tempo, a transferência dos Golãs provocou uma reação violenta na própria Síria. Apesar do silêncio oficial do HTS, manifestações espontâneas ocorreram nas grandes cidades. Em Ramá e Alepo, os manifestantes gritavam slogans contra os traidores do governo e queimavam bandeiras de Israel. Ataques a patrulhas do HTS e a descentralização do poder indicam a perda de controle do governo provisório. O que acontecerá a seguir? Algumas situações parecem bastante reais. O primeiro objetivo de Israel é consolidar a anexação de facto por meio do reconhecimento internacional, contando com o apoio do governo Trump. Em segundo lugar, o reforço da oposição ao Irã por meio de sistemas proxy no Líbano e na Síria. A terceira opção é que possa haver uma nova rodada de negociações em Genebra com a participação de Golano. No entanto, o cenário mais perigoso é que Israel crie uma zona sanitária ao longo da fronteira, onde serão realizadas novas limpezas, sob o pretexto da segurança. Atualmente, na região de Daraa e El Quneitra, há incursões noturnas, prisões de ativistas e desaparecimentos de pessoas. Organizações de direitos humanos estão a alertar, mas jornalistas e a ONU não têm permissão para entrar na zona. Surge uma questão importante. Será que essa estratégia de conquista, através do vazio, servirá de exemplo para outros conflitos na região? Por exemplo, isso pode inspirar a Turquia em Idlib ou o Irã em Deir ez-Zor. O reconhecimento da força será um novo instrumento da geopolítica do Oriente Médio. Paz ou tempestade? Os EUA interviram. O Irã está alerta. Os Estados Unidos tentaram impedir uma nova escalada no contexto das crescentes tensões na Síria. O representante especial do Zepor-Iwa para a política do Oriente Médio, Tom Barak, chegou de surpresa a Tel Aviv para negociar com o conselheiro do primeiro-ministro de Israel, Ron Dermer, segundo a Reuters. O objetivo é mostrar a Washington que já basta. Não queremos uma nova guerra no Oriente Médio, afirmou o presidente Donald Trump em uma coletiva de imprensa em Washington, comentando a situação. Apesar de Israel ter o direito à autodefesa, também não permitiremos ações que possam incendiar toda a região. Esta declaração foi semelhante a um raro arrefecimento público entre os EUATA e Israel, apesar das estreitas relações estratégicas entre os dois países. Além disso, fontes americanas informam que Washington está considerando a possibilidade de um diálogo direto entre o novo governo da Síria e Israel, com a ajuda da ONU e da Jordânia. As partes francesa e alemã já estão consultando sobre o formato das negociações que deve ser proposto em Genebra em agosto de 2025. No entanto, a questão é se os Estados Unidos não estão atrasados. Os combates continuam no terreno, enquanto os diplomatas discutem as condições de um possível cessar-fogo. O HTS não consegue conter o crescente descontentamento no interior do país, e Israel lança ataques pontuais contra infraestruturas.
Segundo a agência Tasnim News, o Irã já está elaborando planos para o regresso urgente de conselheiros e equipamento à Síria. É particularmente preocupante o fato de que na semana passada foi registrada a descarga de navios no porto de Bandar Abbas, que supostamente transportavam mísseis balísticos táticos Fateh 313 e sistemas de defesa antiaérea Bavar 474. Esses sistemas podem ser enviados para a Síria em apenas alguns dias. Tal desenvolvimento de eventos colocará Israel novamente sob ameaça direta de um conflito militar com Teherã. Em resposta, o Ministério da Defesa de Israel reforçou a segurança de instalações estratégicas como os aeródromos de Ramat David e Hatzerim, bem como as principais estações de tratamento de água no norte do país. Sirenes de defesa civil voltaram a soar nas ruas de Haifa e Kiryat Shimona, causando alarme entre a população civil. A Rússia teme o possível retorno do Irã à cena síria como garante do processo de Astana. Mikhail Bogdanov, representante especial da Federação Russa para o Oriente Médio, propôs uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do Trinário de Astana, Irã, Turquia, Rússia, com o objetivo de elaborar uma nova estratégia de distensão. No entanto, Teherã ainda não se pronunciou. Ao mesmo tempo, analistas em Israel expressam receios. Se Israel decidir isolar completamente os proxies iranianos na Síria, terá que enfrentar um golpe do tipo Yom Kippur, repentino e devastador, afirmou o colunista do Israel, Hayom Yoav Limor. Além disso, ele chama a atenção para o fato de que a ameaça já não está em Gaza ou no Líbano. Ela está a apenas 40 quilômetros da Galileia. Mas Israel está preparado para tal situação. Atualmente, o atual gabinete enfrenta uma catástrofe como resultado de um conflito em grande escala na fronteira norte. Isso está relacionado à instabilidade política interna, aos crescentes protestos contra a reforma judicial e à pressão econômica devido a interrupções no fornecimento de gás. No entanto, também não há consenso no Irã. A alta liderança prefere uma tática de espera, temendo armadilhas e o envolvimento em uma guerra em grande escala. Mas os jovens generais da Quds exigem uma intervenção imediata. Se Israel conseguir a destruição total da Síria pelas mãos do HTS e o silêncio de Washington, o Irã perderá sua última ponte para o mar Mediterrâneo, afirmou Hussein Mousavi, ex-diplomata iraniano. As pessoas na Síria continuam sofrendo. Em julho, mais de 150 mil pessoas foram deslocadas no país. De acordo com a Cruz Vermelha, o Programa Mundial de Alimentos e o Acnur, a falta de medicamentos, água e abrigos. A Organização das Nações Unidas não conseguiu organizar comboios de ajuda nas zonas controladas pelo HTS e nos arredores de Damasco devido à falta de garantias de segurança. Será que os diplomatas conseguirão vencer a batalha contra a artilharia? Essa é a grande questão. Ou será que a situação vai piorar e cada ataque à Síria vai desencadear uma nova grande guerra na região? Os últimos acontecimentos na Síria mostram o quão instável e explosivo é o Oriente Médio. Os ataques israelenses a Damasco-Suaida e importantes instalações militares representam uma mudança na estratégia da região e não apenas atos de agressão militar. Ataques direcionados ao Ministério da Defesa, áreas próximas e instalações do HTS mostram que Israel está agindo de forma proativa, aproveitando o enfraquecimento do governo sírio e as divergências entre seus aliados. A transferência das colinas de Golã para o controle de Israel consolidou de fato as aquisições territoriais que foram alcançadas sem conflito nos bastidores diplomáticos. Apesar das declarações de moderação, os Estados Unidos estão efetivamente perdendo influência sem conseguir resolver o conflito em rápida evolução. O Irã se encontra numa situação em que seu aliado na Síria está em declínio e precisa decidir se deve intervir ou ceder. Na realidade, o Oriente Médio está novamente à beira de uma guerra em grande escala. Se a diplomacia não ajudar, a explosão de violência que se seguirá poderá ser ainda mais devastadora. Além disso, a questão mais importante
é quem será o primeiro a dizer que palavras já não são suficientes.